tudo bem? Meu nome é Juliane e hoje nós vamos falar sobre desdobramento e grupamento. Quanta palavra esquisita tem no mercado financeiro, né? Pra quem tá começando ali se confunde com tanto termo estranho. Mas acredite, o nome é bem mais complexo do que realmente é o significado. Então bora entender sobre implit e split, ou grupamento e desdobramento. Antes de mais nada, a gente precisa entender que uma ação, ela é uma fatia daquela empresa. É como numa pizza toda a gente retira uma fatia. Então quando eu tenho essa ação, quando eu tenho essa fatia, eu sou uma acionista ainda que minoritária, mas eu sou uma acionista dessa empresa. Muitas das vezes a gente encontra ali no mercado financeiro esses dois termos que causam estranheza. E a gente tem que entender o que são esses termos para ver se de fato isso é positivo, um fato positivo ou negativo frente àquela empresa. Split, conhecido como desdobramento, ele nada mais é do que a divisão de uma ação com o objetivo de reduzir o preço. E isso acontece quando uma ação ela chega num patamar que ela fica inacessível ao investidor, ela fica mais cara. Então imagina que para você comprar um lote padrão, por exemplo, de uma ação que está custando R$90, para a gente conseguir comprar um lote cheio, que é o lote padrão, que são 100 ações, eu precisaria de ter um montante de R$9.000. E não são todas as pessoas que têm esse valor facilmente, que têm esse valor disponível. E ainda que tenha o lote fracionário, onde a gente consegue comprar de uma em uma ação, isso não é o que movimenta o mercado financeiro. A maioria das oscilações, da volatilidade do mercado, elas são impulsionadas pelas compras de lotes padrões. Então, o que acontece? Quando essa ação ela chega nesse patamar que ela fica muito cara, inacessível, ela perde volatilidade. Para que essa empresa volte a um patamar acessível, volte a se tornar atrativa ao investidor, ela tem que quebrar o preço. Então ela desdobra, ela desmembra. Então imagine que você tinha uma única ação que custava R$80. E aí a empresa anunciou que vai acontecer o desdobramento. Então esse desdobramento vai ser 1 por 8. Isso significa que uma única ação ela vai se desmembrar para 8 ações e agora ela vai passar a custar R$10. Financeiramente falando, isso não vai alterar em nada o seu capital, porque você vai continuar com os R$80. Só que antes você tinha uma ação de R$80 e agora você tem 8 ações de R$10. E se essa ação ela é uma ação pagadora de dividendos, isso também acontece proporcionalmente. Então, se essa única ação que você tinha te pagava 80 centavos por ação, agora você vai ter 8 ações que vai te pagar 10 centavos. Isso melhora a volatilidade da empresa e ela volta a ter mais liquidez, ficar mais líquida, se torna mais atrativa novamente para o mercado. Historicamente falando, geralmente acontece uma valorização da empresa depois do desdobramento. Por quê? O mercado ele tem o que a gente chama de memória psicológica. Então ele entende que se a empresa ela já se valorizou e chegou naquele patamar alto e agora ela voltou a ficar barata, ela tem de novo potencial para se valorizar e crescer. Então ela se torna bastante atrativa a ponto de compra novamente. Até mesmo porque ela ficou mais barata, ficou mais líquida e aumentou o número de negociações. Então, via de regra, até que se prove ao contrário, o desdobramento ele é sim um evento considerado positivo para essa empresa. Já o implit ou grupamento, ele é o contrário. É a junção, a incorporação de várias ações para se tornar uma só. E isso acontece para que essa ação ela tenha seu preço elevado. Então ela está nos patamares muito baixos, um patamar muito abaixo do que via de regra acontece no mercado financeiro. Então a empresa ela meio que ela é obrigada a promover esse evento de grupamento, de juntar várias ações para elevar o custo dessa ação. Existem regras na bolsa de valores para que uma ação ela seja negociada. E uma das regras, inclusive, que foi entrada em vigor a partir de 2015 é que se uma ação ela está sendo negociada abaixo de R$1 em 30 pregões consecutivos, essa empresa ela é notificada e ela tem sim que pensar na possibilidade de fazer esse evento de grupamento para elevar o valor de negociação dessa ação. Então, investidor, presta atenção, segue meu raciocínio. Uma empresa que ela é realmente boa, que ela tem capacidade de valorização no longo prazo, ela vai acontecer vários desdobramentos ao longo da sua história, porque ela vai crescer, ela vai ficar cara, ela vai ter que desmembrar e aí ela vai crescer novamente, ela vai ficar cara. E isso vai fazendo com que aumente o patrimônio líquido da empresa e automaticamente o seu patrimônio. Afinal, você está tendo cada vez mais ações. Agora, ações que não se valorizaram ou que por algum motivo ela começou a cair drasticamente, é meio que uma empresa que está andando de ré. Então ela vai ter vários grupamentos ao longo da sua história. E isso é muito importante a gente ficar de olho, porque ainda que no mercado financeiro existem ações com valores super acessíveis,
Quando você for investir numa ação que está relativamente barata, tenta sempre observar o histórico de eventos dessa empresa, se houveram agrupamentos ou se houveram desdobramentos. Se essa empresa já houve grupamento, já é um sinal de alerta. Por que houve grupamento? Por que essa empresa precisou unir várias ações para elevar o custo dela? Quando, na verdade, a gente consegue entender que o ideal seria que acontecesse o contrário. Geralmente, essas ações, elas não têm o foco em pagamento em dividendos, entende? Então, elas não são negociadas por quem está montando ali uma carteira previdenciária para o longo prazo. Então, não são de setores perenes. Essas ações, elas são muito mais de caráter especulativo. Elas não têm o caráter do investidor que está pensando ali na sua aposentadoria, em manter essa empresa em carteira. É mais ali naquele risco. Eu vou comprar no risco, na possibilidade dessa empresa dar um boom, dar um salto, e aí eu vou ganhar nessa valorização. Mas, como ela fica muito barata, ela fica muito a caráter especulativo, e isso atrapalha o pregão, isso atrapalha as negociações, então por isso que existem essas regras. A gente consegue ver que tem ações de setores perenes ali na casa de 4, 5 reais, mas porque é o perfil da empresa serem negociadas nesse padrão de valor, e não porque é uma empresa que era muito cara e aí ela caiu e ficou nesse valor. É o padrão, é o perfil da empresa. Então por isso que a gente tem sempre que avaliar o histórico, no longo prazo para trás, o que aconteceu com essa empresa. Tanto o desdobramento quanto o grupamento são processos muito bem discutidos pelo conselho administrativo das empresas. E até que se chegue a uma conclusão de valores, datas, tudo isso é muito bem tramitado, tudo isso é muito bem conversado e documentado. Após a empresa ter chegado a essa conclusão de que vai fazer o evento, seja o desdobramento ou o grupamento, ela envia essa informação para a Bolsa de Valores e posteriormente a Bolsa de Valores, a própria B3, ela divulga isso nos seus canais de comunicação e depois, no segundo momento, as corretoras de valores também. Elas avisam aos acionistas das empresas de que vai acontecer esse evento. Eu vou te mostrar aqui agora 2 exemplos práticos do grupamento e desdobramento. Mas antes eu já te peço a tua inscrição no canal, gente, porque isso me ajuda demais, eu conto com você. Bom, se a gente vir aqui para a tela, a gente consegue observar 2 empresas muito interessantes. Primeiro, a empresa WEG. A empresa WEG, ela é uma empresa blue chip, já falei para vocês dela aqui no canal. Primeiramente, o gráfico. É um gráfico que no longo prazo, ali mais ou menos dos últimos 5 anos, é uma empresa que cresceu. E ela está sendo cotada hoje na casa ali de R$36, inclusive no último ano ela também já se valorizou. Agora, se a gente vir aqui e observar, né, os eventos que aconteceu, já ocorreram 2 vezes o desdobramento, em 2015 e em 2021. Agora, se a gente pegar aqui o segundo exemplo, é o exemplo da Oi, a empresa Oi BR3. É uma empresa que graficamente nos últimos anos ela se desvalorizou, ela está sendo cotada ali na casa de 61 centavos. Nos últimos 12 meses houve uma brusca desvalorização, e se a gente vir aqui nos eventos da empresa, a gente consegue observar que também houveram 2 eventos importantes, mas agora não de desdobramento, mas de grupamento. A empresa Oi já precisou fazer o grupamento 2 vezes, em 2014 e em 2023. Então o que acontece? Ela ficava muito barata, precisou agrupar, ficou muito barata de novo, precisou agrupar novamente. Se é uma pessoa que investiu um montante muito grande nessa empresa, com o passar dos anos vai diluindo o seu capital. Então antes de aportar numa empresa, procure sempre estudar e analisar esses históricos, esses eventos que são importantes e fundamentais do conhecimento do investidor. Eu espero que eu tenha te ajudado, não esquece de curtir, um beijo enorme e até o próximo!